no podcast Campo de Sonho, no episódio 47, temos aqui o Adriano Teixeira, analista e treinador. Adriano, agradecer-te imenso pelo convite, não, por teres aceito o convite. Pá, já estava aqui a chatear-te há algum tempo também. Naquela altura estavas no clube, depois uma outra situação que aconteceu, por isso agradecer-te imenso por tirares aqui um tempinho e partilhares aqui um bocadinho a tua experiência. Boa noite para ti, João, já te disse. Boa noite a todos os que nos estão a assistir e àqueles que nos vão assistir a posteriori quando esta transmissão ficar disponível. Antes de mais, dizer que é um gosto enorme que estou aqui. Este convite, como disseste, já vem de algum tempo, mas por razões pessoais, profissionais, razões de jogo, razões de treino, nunca foi possível. Mas agora cá estamos e é como te digo, é com enorme gosto que estou aqui. Agradeço o convite. Estou aqui e vou vincar já isto apenas a partilhar a minha forma de ver as coisas e é aquilo que eu defendo neste momento. Ninguém é ninguém para dizer que está errado, nem eu sou ninguém para dizer que determinada ideia está errada. Eu vejo as coisas muito assim, João, ou seja, pelo lado mais ou seja, vejo as coisas pelo lado certo e não pelo lado errado, porque quando alguém constrói determinada ideia, determinada metodologia, seja do que for no futebol, é porque tem argumentos para o fazer. Ou seja, na cabeça dessa pessoa faz sentido, está certo, e nós todos os anos vemos equipas diferentes, com diferentes ideias e diferentes metodologias a vencer. Para mim a diferença está na forma como determinado treinador, determinada equipa técnica consegue envolver um determinado número de pessoas que por acaso são jogadores e que formam um coletivo em torno de uma ideia. Por isso é que eu te digo que hoje em dia já só vejo alguns jogos, já não vejo tantos jogos de futebol como via antigamente, porque já seleciono aquilo que quero ver, porque sei aquilo que gosto de ver em campo e neste momento preocupo-me se calhar mais quando tenho um tempinho em estudar o lado do cérebro, o lado mais cognitivo, o lado mais emocional da coisa, porque para mim não há ideias erradas. Tu tendo uma ideia na tua cabeça faz sentido. Agora, a única diferença vai ser na forma como tu vais conseguir envolver um determinado número de pessoas que por acaso são jogadores, vinco mais uma vez, que te formam um coletivo em torno da tua ideia. Claro. Porque na minha cabeça pode estar errado, mas na tua faz sentido, por isso é que tu a construíste. Agora tens é que ter argumentos para conseguir envolver os jogadores. E é um bocado por aí, pá. Espero que consigamos jogar aqui bons 45 minutos, que nos consigamos adaptar ao jogo e não venham para aqui falar de estruturinhas nem de bonequinhos, porque para mim isso já não faz grande sentido. Falar em 4-4-2 ou em 3-5-2, para mim faz sentido olhar para o lado mais conceptual, mais para o lado dos princípios da coisa, e não para esses bonequinhos e para essas estruturinhas, porque tu podes ter uma equipa que te jogue 30 jogos em estruturas diferentes e chegares ao fim da época e essa equipa, tendo jogado todos os jogos com diferentes camisolas, toda a gente a reconhecer. Porque tem conceitos de jogo bem presentes. Não é claro, pela estrutura que tu reconheces. Isso é o que importa aí, Adriano. Nós temos as nossas dinâmicas. Sim. Isso é o mais importante. Mas outra coisa que te queria reforçar aqui, João, e desculpa esta introdução que já vai larga, é falar um bocadinho de algo que me deixa triste, que é quando me abordam malta que quer entrar na análise, que já entrou na análise, que já está a um nível interessante, a primeira pergunta que me fazem é que tipo de programas é que eu utilizo. Isso a mim mata-me. Eu tenho imensas questões. O que te colocam, ou é o que me colocam a mim, que é depois perguntar muito que software é que eu utilizo, mas não se preocupam muito primeiro, que é o que eu foco muito com os meus alunos, que é primeiro perceber, trabalhar o teu olhómetro, que eu digo, o teu olhómetro. Vamos trabalhar o teu olhómetro, que é como vês o jogo. Era exatamente aí que eu queria chegar, João. Percebes? A primeira pergunta que me fazem é que os programas só me servem para dar um bocado de lado estético à coisa, para organizar a informação, mas se tu não tens conteúdo no teu cérebro que façam com que os teus olhos vejam determinada informação, que a tua informação, aquilo que tu consegues ver, tenha conteúdo, os programas não te vão dar nada. Tu tens que colocar a informação dentro dos programas. Claro. E essa informação o programa serve para complementar uma análise, não serve para uma análise. Essa informação tem que ter conteúdo e essa informação, as pessoas em vez de se preocuparem com os programas, deveriam se preocupar em ver jogos. Mas não é em ver jogos de 90 minutos. É demorar 3 horas a ver um jogo e perceber esta equipa constrói de determinada forma. O que é que eu faria se jogasse contra esta equipa para anular esta construção? Para onde é que eu orientava a pressão? Pressionava por dentro, pressionava por fora, pressionava pela frente, pressionava circular? Como do lado contrário, esta equipa pressiona assim. O que é que eu tenho que fazer na minha construção
em termos de jogo funcional e não posicional, porque eu já considero mais jogo funcional do que posicional, e em termos de conceito, de intencionalidades, o que é que eu tenho que fazer para saltar esta pressão? Isso é que é realmente importante e isso é que é realmente a riqueza da análise e do futebol, não é? Claro, Adriano, o que estás a tocar, se tiver aqui alguns dos meus alunos a ouvir, de certeza que se estão a rir, que é o que eu me procuro focar, é isso, que é perceber e entender o jogo e trabalhar para anular ou ferir o adversário. Claro. Não me adianta eu ser, não sei se há muita gente a pensar que os clubes têm pessoas só preparadas para mexer no software. Não tem só pessoas preparadas para perceber o jogo. Uma pessoa tem que entender o jogo. Claro que depois o software é uma coisa que é uma ferramenta que nós temos que ter para que a mensagem seja passada de uma forma clara e objetiva aos jogadores. Mais nada. Não, porque a mim não me adianta fazer desenhos muito bonitos se a minha análise não é clara e objetiva. É um bocado por aí, porque depois, e isto aqui é em jeito de introdução, mas nós já estamos a jogar, não é? Já estamos a jogar porque isto são coisas importantes. Porque depois o que acontece é que os analistas depois queixam-se de serem vistos como o rapaz do vídeo, o rapaz da câmara, porque os analistas põem-se a jeito disso, porque só querem saber de software, só querem saber de computadores, quando se deveriam preocupar realmente com aquilo que é importante, que é jogo. O objetivo é sempre melhorar pessoas que por acaso são jogadores e que formam um coletivo. Ponto. O objetivo é sempre o mesmo, é ajudar as pessoas que são jogadores para tornar a equipa mais forte, não aos programas. Sim, eu concordo totalmente contigo e isso é bom porque debato muito com isso, respondo a muitas pessoas que me mandam muitas mensagens. Ainda hoje recebi por acaso mensagem dessa, qual é o software que eu utilizo e se é caro, se é barato, isso tudo. Mas eu, como não conheço a pessoa, não debruçar muito, mas o que eu falo sempre com os meus alunos é primeiro trabalhar o teu olhómetro. Trabalhamos o teu olhómetro, depois tentas complementar o que tu analisaste quando tiveres uma capacidade de análise superior, aprende software. E eles sabem disso, para que depois possam pôr em prática. Ok? Isso é importante e concordo. Adriana, voltando aqui um bocadinho atrás, falar um bocadinho sobre ti, o teu percurso, como é que surgiu esta paixão que tens pela análise, também para as pessoas conhecerem-te aqui um bocadinho. Não, o meu percurso, eu comecei no Distrital, no grupo desportivo de Cerzedelo, quando ainda estava na faculdade. Depois surge uma oportunidade de estagiar ao Futebol Clube do Porto à formação. Vou a três ou quatro torneios internacionais, a malta gostou de mim e propôs-me no ano seguinte de eu ficar uma temporada sem vencimento no Futebol Clube do Porto, quase como um estágio. Cheguei a casa, comprometi-me e fiz esse pedido aos meus pais que se me suportassem esse ano do Futebol Clube do Porto, que eu só saía do Futebol Clube do Porto quando quisesse e só saía do Futebol Clube do Porto na equipa A. E foi assim que aconteceu. Eu ia renovar com o Futebol Clube do Porto antes de aparecer esta proposta para o Qatar, mas há pessoas que, quando determinadas pessoas ligam, e eu já falei nisso, e quando determinadas pessoas ligam para integrar determinados projetos, não podes dizer que não. E tive que aceitar pelas pessoas envolvidas, pelo contexto, pelo clube, por uma série de fatores e também pelo lado financeiro, que é muito importante. Claro. E quem disser o contrário está a mentir, percebe? Está a mentir. Sim, claro. Todos andamos aqui para o mesmo, é para ajudar as nossas famílias. Essa é a realidade das coisas. Fala-nos um pouco também da tua passagem pelo Futebol Clube do Porto. Como é que foi isso? Experiência? Como é que correu? Minha passagem foram 8 anos, João. Em que comecei no sub-7, passei pelo sub-8, sub-9, sub-12, sub-13, sub-15, 17, 19, até finalmente chegar à equipa A, em que tive 2 épocas e meia, sensivelmente. É uma experiência muito, muito enriquecedora. É claramente, o Futebol do Porto na formação é claramente uma universidade, é um doutoramento. Existe muito debate, muita qualidade no debate, na informação, tem muito conteúdo. E depois entro na análise no sub-15, depois passo para o sub-19 e depois chego à equipa A, em que estão como analista e observador de equipa e de adversários, em que te permite adquirir uma bagagem de jogo muito grande, porque vês muitas formas de jogar distintas, de muitas equipas de todas as partes do mundo. Ficas com uma bagagem muito grande também a nível de conhecimento de jogadores e depois surge esta proposta para o Qatar, em que já passo mais para treinador de campo, para assistente com funções de análise, percebes?
que era algo que eu também pretendia, mas de uma forma natural. Eu sou alguém que não gosto de forçar nada na minha carreira. Quero que as oportunidades vão aparecendo de forma natural e que o que eu quero é que eu esteja preparado para essas oportunidades, percebes? Se me disserem é para ser analista, é para ser treinador adjunto, é para ser treinador adjunto principal, eu que esteja preparado para essas tarefas, isso é o mais importante para mim, mas sem atropelar ninguém de forma natural. Então falamos, depois passaste para o alçado, não é? Correto? E qual é que eram as funções ao certo que tinhas depois no Qatar? No Qatar, foi como te disse, era mais assistente com funções de análise, fazia ali um bocadinho a ligação com o departamento de análise do clube, mas estava ali bem metido porque o departamento de análise estava mais relacionado com a performance até, percebes? Ou seja, eu ali estava responsável por ajudar a postar no treino, por ajudar na construção do treino, por analisar a equipa e por analisar adversário. E tinha ali aquela ligação com o departamento, mas como era um departamento mais de performance, depois a determinada altura até peguei mais naquilo e fiquei quase a acumular funções. Ok. Como é que preparavam? Já que também eras adjunto, também vou tocar aqui um bocadinho também nisto, também para ver como é que foi. Para as pessoas também terem um conhecimento de como é que é ali do Qatar, como é que vocês trabalhavam lá. Fala um pouco da semana, como é que vocês preparavam uma semana que antecedia um jogo. João, eu até tinha preparado aqui, tinha preparado porque eu queria que tu chegasses a esse ponto e não tínhamos nada combinado, porque é a primeira vez que estamos assim frente a frente. Queria que tu tocasses neste ponto, porque é algo, ou seja, eu não tenho uma porção mágica, tu não tens uma porção mágica, e se alguém tiver que nos está a ver, que nos diga, porque isso realmente vale muito dinheiro. Eu tenho princípios e conceitos que gosto e que não abdico quando estou a ver e a analisar os jogos, percebes? Mas a minha forma de trabalhar, eu posso dizer, em tom de ironia, mas em tom de verdade, que não tenho. Eu acho que a nossa forma de trabalhar, nós temos que ter esses princípios, esses conceitos na forma como queremos ver o jogo, aquilo que nós queremos ver, tanto de equipa como do adversário, mas a nossa forma de trabalhar tem que estar muito ligada àquilo que é o contexto, à cultura do país, àquilo que é o contexto atual do clube, àquilo que são as pessoas que por acaso são jogadores e que formam o coletivo que nós vamos ter à nossa frente. Porque eu falo, por exemplo, do Qatar, por exemplo. O Qatar, o futebol no Qatar não é cultural, como é na Europa, como é aqui em Portugal. Aqui as crianças começam a jogar desde pequenos, não é? Não é cultural. Ou seja, o futebol, há duas formas de os jogadores gostarem de futebol, certo? E o Juan me falava muitas vezes nisto, que é ser cultural, ou seja, jogarem desde miúdos, e a outra forma é utilizarem o futebol como um meio para ganhar dinheiro para levar para as suas famílias, ou seja, serem pessoas, crianças com fome, entre aspas, percebe? Se no Qatar não é cultural e se no Qatar não existe pobreza, os qataris são todos ricos, como é que tu vais envolver um determinado número de pessoas que são jogadores? Ou seja, a tua primeira preocupação tem que ser criar uma identidade de treino, uma metodologia de treino e uma identidade de jogo que cative os jogadores, que os jogadores vão ao treino com prazer de jogar, que os jogadores vão para o jogo com prazer de jogar e não pelo lado financeiro nem pelo lado cultural, porque senão isso não vais ter. Percebes? Por isso é que eu te digo, eu posso ter um PowerPoint com uma forma de trabalhar, certo? Mas eu não posso utilizar essa forma de trabalhar em 30 países diferentes, em 30 clubes diferentes, com 600 jogadores diferentes. Sim, não posso. Eu não quero focar nem tanto como tu preparavas isso, mas sim como vocês preparavam a semana. Sim, eu estou a perceber o que está a dizer, mas eu quero tocar nesse ponto que é algo importante, porque muitas das vezes as pessoas, neste caso as equipas técnicas, têm uma metodologia de trabalho montada, um PowerPoint, e fazem aquilo em todos os contextos. Se nós pedimos aos jogadores que joguem no jogo, que se adaptem constantemente, que reconheçam as vantagens e desvantagens durante o jogo, que se movimentem nos ditos espaços livres no tempo certo, certo? Nós, enquanto equipa técnica, enquanto treinadores principais, enquanto treinadores adjuntos, enquanto analistas, temos que saber jogar o jogo. Claro. E a semana de trabalhos é um jogo. E o dia-a-dia no centro de treinos é um jogo. E nós temos que reconhecer a vantagem, temos que reconhecer a desvantagem, sentir como é que está o contexto, sentir como é que estão os jogadores, como é que está o grupo, se é para mostrar vídeo, se não é. Agora, tu diz-me assim, tens de ter algo planeado e depois vais adaptando. Sim, sem dúvida, mas não há uma porção mágica. Porque muitas das vezes nós dizemos, os jogadores têm um ego do caraças, as equipas técnicas. Mas eu chego à conclusão... Desculpa já. Eu chego à conclusão que quem tem um ego do caraças são as equipas técnicas.
Porque as equipas técnicas montam um PowerPoint com a forma de trabalhar e fazem aquilo 30 anos. Mas, na minha opinião, não pode ser assim. Percebes? Porque se nós pedimos, é o que eu te digo, nós dizemos que o jogador tem ego, mas o jogador é o único que pode ter ego. Porque o jogador joga sob uma pressão do caraças, é tudo muito rápido dentro do campo. Percebes? Ou seja, se nós pedimos ao jogador para reconhecer vantagens e desvantagens dentro do jogo, nós temos que as reconhecer. Mas entendo a tua pergunta e espero que tenhas entendido a minha resposta, porque eu tenho conceitos e princípios na forma como quero ver o jogo, mas tudo o resto é moldável. Moldável ao contexto, para que o contexto se molde. E isso faz sentido. Para que o contexto se molde a mim. Eu não quero mudar o contexto, nem quero que o contexto se mude perante a minha forma de trabalhar. Percebe? Nós temos que criar uma relação de sintonia, mais de moldar do que de mudar, para que potenciar essas pessoas que são jogadores e levar o coletivo para que o clube cresça com títulos. Mas respondendo à tua pergunta, claro que nós tínhamos uma forma mais... Ou seja, tínhamos um ponto de partida que depois era ajustável durante a semana. E posso-te dizer esse ponto de partida. Ou seja, nós vivíamos todos no mesmo condomínio, a equipa técnica. O que fazíamos era, no primeiro treino da semana, nós treinávamos por norma à tarde, eu de manhã reuníamos e eu entregava a pasta do adversário, que continha os jogos, continha os reportes, continha reportes mais coletivos e mais individuais e continha o lado mais do vídeo e tinha também a sugestão para o plano do jogo. Nessa pasta entregava já a análise daquilo que foi o nosso jogo e essa pasta estava subdividida em dois. Isto porquê? Na análise do nosso jogo eu subdivido sempre em dois e gosto de o fazer porquê? Com uma parte mais relacionada com aquilo que é a nossa identidade, os nossos princípios, os nossos conceitos, e outra já com clipes selecionados que possam fazer o transfer para aquilo que é o adversário. Percebes? Ou seja, a pasta está subida em dois. Momentos relacionados com os nossos conceitos de jogo, mas que se calhar não vão ser importantes para este jogo, e outra parte já selecionada. Isto é importante porque o adversário faz isto, isto e isto. E nós neste jogo fizemos ou não fizemos e vamos ter que melhorar ou potenciar ou manter. Do próximo, ou seja, fazes logo ali um transfer. Depois, no treino, quando chegamos, façam a apresentação do adversário, faça a sugestão de plano de jogo, debate-se o plano de jogo logo ali, quer seja aquilo que eu sugeri, quer seja o que o treinador adjunto sugeriu, quer seja o que o treinador principal sugeriu, quer seja o mister entre todos. É importante, quando se define o plano de jogo, meu amigo, dali sai um plano de jogo. Não sai, o Adriano Teixeira não diz que saiu o plano de jogo do mister ou que saiu o plano de jogo do adjunto. Não, saiu o plano de jogo da equipa técnica. Aquele plano de jogo que nós achamos que é o adequado para atacar aquele jogo, que é para depois não haver mensagens contrárias no treino para os jogadores, porque senão depois ninguém se entende, porque os jogadores cada vez são mais inteligentes e sabem quando tu acreditas naquilo que estás a passar e quando tu não acreditas naquilo que estás a passar. Essa é a realidade. Depois, como norma no primeiro ou no segundo treino da semana, lá está a sentir o contexto, mostrávamos o vídeo de equipa, tendo em conta, dentro daquilo que eu te disse, já fazendo uma ponte do último jogo, do que foi o nosso jogo, para o próximo jogo, tendo em conta aquilo que foi a nossa equipa, que é do adversário. Depois, durante a semana, estou no treino normal, continuo a trabalhar no próximo adversário. Vídeos de adversário. Não tínhamos um dia específico para mostrar o ofensivo, não tínhamos um dia específico para mostrar o ofensivo. Poderíamos mostrar tudo junto, poderíamos só mostrar o ofensivo, poderíamos mostrar o ofensivo. Mas eu aqui, João, defendo uma coisa que, na minha opinião, cada vez faz mais sentido. Que é, tu pegares... Porque há uma coisa que eu gostava de clarificar, João, que é, na minha opinião, já não faz sentido tu entregares ao treinador principal, tu entregares à equipa técnica e muito menos tu apresentares à equipa um modelo de jogo completo do adversário, desde a sua baliza até à baliza adversária e desde a baliza adversária até à sua baliza. Porque, na minha opinião, isso qualquer jornalista desportivo, com todo o respeito, consegue fazer. Descrever o que é que eles fazem na saída, descrever o que é que fazem na primeira fase. Segundo, isso já não faz sentido, na minha opinião, volto a dizer, é só a minha opinião. Porque estás a encher o treinador de informação, estás a encher a equipa técnica de informação, estás a encher a equipa que é o mais grave de informação. Para mim faz sentido olhar e ver quais são as 2, 3 coisas deste adversário que nós não podemos permitir que eles façam,
quais são as 2, 3 coisas deste adversário que nós vamos querer explorar ao máximo, que nós vamos querer que a bola ande nesses espaços ao máximo. Ou seja, eu quando olho para um adversário, quando estou a analisar os jogos do adversário, olho muito para o adversário retirando a equipa que está a jogar contra eles e colocando a nossa em campo. Estás a perceber? Ou seja, eu estou a ver o adversário e a retirar a equipa contra quem eles estão a jogar e a colocar a nossa. Que é para depois tu teres esses 3, 4 pontos fortes, 3, 4 pontos fracos. E depois, a partir daí, definir prioridades para a semana de treino para tocar nesses pontos. E, ao longo da semana de treinos, como eu disse, não temos um dia específico para ofensivo, para defensivo ou para o misto. Mas tínhamos sim, e acho que faz sentido, tu pegares, por exemplo, vamos imaginar que um adversário sofre muito num espaço intermédio entre extremo e médio do lado contrário. Imagina. Sim. Certo? Tu pegares em 3, 4 clipes desse adversário, com eles a sofrerem muito nesse espaço, e tu pegares em 3, 4 clipes teus, que já fizeste a explorar este espaço, e pegas um vídeo de 2, 3 minutos e mostras à equipa, antes do treino. Antes do treino porquê? Porque tu no treino vais ter contextos que potenciem essa procura desse espaço. Ou seja, faz mais sentido, não por momentos de jogo, mas sim por espaços de jogo, por 3, 4 coisas positivas, 4 coisas negativas, e ires libertando essas informações, essas tuas prioridades para jogo ao longo da semana, criares contextos em treino para essas tuas prioridades, porque dessa forma o jogador viu o vídeo antes do treino e de forma consciente ou inconsciente, como a equipa técnica queira, como o treinador principal queira, porque tu podes mostrar o vídeo e dizer, meus senhores, eles sofrem aqui, aqui e aqui, e nós temos este exercício no treino para potenciar essas ligações, certo? E eles já vão para o exercício a pensar nisso. Como tu podes mostrar o vídeo, não dizer nada do exercício, e eles, no fim do exercício, de forma inconsciente, caramba, ou seja, percebes? Ou seja, de forma inconsciente ou consciente, tu ir jogando com isso, dependendo do adversário, dependendo do momento da equipa, mas que essas prioridades para jogo estejam presentes no teu treino. Eu acho que as prioridades que tu retiras da análise de um adversário têm que ser convertidas em exercícios. Pois, isso é o treino mais importante. E depois tocaste num aspecto que eu acho que é extremamente importante, que eu procurei acrescentar muito, que é nós identificarmos que o adversário é forte, ou não é tão forte, tem as suas fragilidades, e nós mostrarmos também que nós conseguimos explorar esse espaço à nossa equipe. Isso é que é importante, porque tu disseste uma coisa que é importante. Não me adianta dizer como é que o adversário joga e apresentar, que cada vez eu acho que isso não acrescenta nada, relatórios de 15, 17 minutos, quando só estás a passar a informação que não vais utilizar durante o jogo. É isso mesmo, João. Ou seja, e estás a dar muito trabalho ao teu, e o teu analista até tem muito trabalho no sentido de que não vai tirar proveito. Porque, João, eu sou-te sincero, é mais difícil trabalhar, na minha opinião, da forma como eu vejo as coisas, porque é preciso realmente ter muita informação, muita bagagem no cérebro do que da outra. Porque é muito fácil, é o que eu te digo, é muito fácil para um jornalista desportivo, com todo o respeito pela profissão, descrever o modelo de jogo de um adversário. Pontapé de baliza, primeira fase, mais difícil é fácil. Não é fazer um relatório curto com um relatório longo. Tu tens é que ter assertividade, tens que ter meus senhores, mister ou equipa técnica, são estas 3, 4 coisas ofensivas, estas 3, 4 coisas defensivas. Nós temos que ir por aqui, por aqui, por aqui, temos que ter atenção a isto, a isto e a isto. E depois, ainda comprimir mais isso para a equipa e depois transformar isso. Eu sempre que quando comecei na análise, era também construir um documento com prioridades para treino, converter logo aquilo em sumo. Percebes? E depois era aceitado, debatido, alterado. Claro, depois era tudo revisto. Mas era uma das minhas funções. Porque, João, nós não analisamos, nós enquanto analistas, nós não trabalhamos para nós próprios. Eu não analiso um adversário para mim. Eu analiso um adversário para as pessoas que por acaso são jogadores e que formam um coletivo. Não é para mim. Nós não temos de trabalhar a pensar em nós, temos de trabalhar a pensar em que realmente importa. São os jogadores, são as pessoas que são jogadoras. Percebes? E essa é a minha opinião. É isso diluindo. Eu acho que cada vez mais faz sentido. Porque mostrar um vídeo ofensivo, ou um defensivo, ou um misto, longo, dos momentos de jogo, ou mesmo dessas prioridades, mas longo, o jogador não gosta, tira o foco do vídeo. Se tu mostrares uma coisa de 20 segundos, até um clipe, olha, eles sofrem aqui, já têm não sei quantos golos sofridos através, por exemplo, da zona exterior, passa atrasada em cruzamentos, médios no cheque, sofrem aqui. E o jogador vai com aquilo, pá.
leva aquilo para o treino e depois no treino tu potencias aquilo e ele sente. E tu depois, se quiseres reforçar, dás-lhe o toque. Trabalhamos isto por isto. Ou até depois no jogo, se quiseres na palestra de jogo, meus senhores, trabalhamos isso e fizemos muito bem. Porque depois isso também te permite criar outra coisa, que é criar uma base de dados, uma base de vídeo, com momentos de treino onde tu explores isso. Porque tu não há... Claro, isso é muito importante. É, o que eu fazia muito também, o que eu faço é, eu quando faço também análise da nossa própria equipa e fazemos essa seleção. Imagina, nós atacamos muito este espaço e o adversário até o próximo vai ter essa debilidade, imagina, espaço central-lateral. E tu pegas nesse espaço que o adversário tem debilidades e pegas no que tu já exploraste bem e mostras que conseguiste explorar esse espaço. Claro. Ou até o contrário, tu até podes fazer, por exemplo, um mix. Vamos imaginar, vais explorar esse espaço que falámos, espaço intermédio entre o médio e o extremo, no corredor, no intermédio contrário, no corredor intermédio contrário. Sim. E tu até podes mostrar 2 clipes deles a sofrerem nesse espaço, um clipe onde tu num jogo fizeste isso e outro não. Onde o espaço estava lá e tu não conseguiste chegar. E aí já podes tocar, olha, faltou uma largura intermédia por fora, faltou um médio aproximar mais rápido ao corredor, sim, abrir apoios para depois ligar. Percebes? Ou seja, permite fazer muita coisa. Agora, o importante é depois... crias debate com os jogadores, que é importante. E mesmo eles estarem a ouvir durante 40 minutos, claro, na fazes pensar os jogadores, tu metes um clipe e dizes assim, porquê é que nós não chegamos aqui? Por isto. Mas agora chegamos, olhem este clipe, agora chegamos. Percebes? E depois levas isso para o treino. A apresentação... Pois é, importante é isso, é a passagem do vídeo para o treino, fazer exercícios para que eles percebam. Por isso é que eu também sou apologista do que tu tocaste, que é nós apresentarmos algo naquele dia que vamos trabalhar. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece, e já passei por isso, mas era a ideia de cada um, e eu não só tenho que aceitar, que é, mostro o relatório, imagina, vamos imaginar aqui, Adriano, segunda-feira, e vou trabalhar aquilo sexta. Eu não sou apologista, eu. E eu vou mostrar hoje o defensivo espaço que tu falaste e vou trabalhar hoje. Claro. Está ali fresco, é isso. Mostrei, debatemos, isto é isso, mas não precisas de mostrar. A malta às vezes confunde, na minha opinião, mas não está errado, cada um faz como defende. Sim, não é isso, mas, nós não estamos a dizer. Nós não estamos a... é que foi aquilo que eu disse no início e muita malta está a entrar agora e se não, isto é só a minha opinião, eu neste momento defendo até à morte. Percebes? Acredito nela. Porque não, para mim, se calhar, não faz tanto sentido tu mostrares, por exemplo, isso que tu estavas a dizer, pontapé de baliza defensivo, pressão alta, bloco médio, bloco baixo. À terça-feira. E vais trabalhar, se calhar, isso à quinta. Mas se calhar nem vais trabalhar isso tudo. Não. Mostra coisas pequeninas. Tens de priorizar, tens de ser assertivo. Vai ser por aqui, meus senhores. E fazê-los acreditar. E tu vais ver que na primeira vez que tu falas de determinado espaço, trabalhes esse espaço em treino e isso aconteça em jogo, os jogadores vão-te adorar. E vão-te procurar mais vezes. E vão querer saber esses espaços mais vezes. Porque eles querem essas coisas pequenas. Não querem saber como é que é o bloco médio, qual é a estrutura. Não querem saber isso. Não querem saber isso. Percebes? E essa é a minha ideia. É ir libertando informação ao longo da semana sobre o adversário, tendo em conta aquilo que é a prioridade para o treino e aquilo que nós vamos trabalhar. E não tendo em conta aquilo que é o modelo do adversário. Isso para mim já não me diz nada. Mas avançando... Sim, concordo. É importante isso, é nós olharmos para as ideias, vermos os pontos fortes, as fragilidades, porque também nenhuma equipa vai ter 20 pontos, 20 pontos fracos, nenhuma equipa também tem isso. Não, eu posso dizer, desculpa interromper, posso dizer que cheguei a... Ou seja, eu quando apresento isso à equipa técnica, ao treinador, e depois quando passa para a equipa, eu sei o que é que o adversário faz em todos os momentos do jogo, desde a baliza deles até a adversária, eu sei. Mas eu não posso encher o treinador principal, nem a equipa técnica, nem os jogadores com isso tudo. Eu sei o que é que eles fazem, mas chegou a seleção. Tu fazes a análise, fazes a seleção. Claro, mas se já não existem jogos, só falei de uma coisa. Meus senhores, se formos por aqui, acredito que vamos conseguir levar a... Esqueçam o lado defensivo, nem precisamos falar do lado defensivo. Se formos por aqui pelo ofensivo, vamos cuidar tão bem da bola que nós quase nem vamos defender. Cheguei a falar de equipa só de um ponto. Eu disse dos 3-4, foi um exemplo, pode ser um. Agora, é preciso a equipa técnica, o treinador principal, confiar no analista, é preciso o analista acreditar nele próprio e naquilo que vê, não é escolher um ponto, ou 2, ou 3 fortes ou fracos do adversário e pensar, se eu colocasse isto ou se eu colocasse aquilo. Não, é isto. E ser assertivo, acreditar nisto. E perceber que também podemos falhar, é verdade. Mas se tu disseres 20 pontos fortes ou 20 pontos fracos, a margem de erro é menor. Também por isso é que há analistas de top, analistas intermédios, há analistas de diferentes níveis. Sim, depois também tens que encontrar os pontos
não adianta também encontrares um ponto que o adversário até é débil e tu não consegues explorar isso na tua equipa porque não tens. Claro, 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 claro. E já Isso me é que aconteceu muitas vezes no início, Adriano, quero encontrar um espaço, quando eu comecei, e depois ficava a pensar, essa equipa não explorou, claro que não explorou, a tua equipa não é forte nisso, não trabalha isso. Por isso é que eu estou a dizer, quando eu estou a ver um adversário, quando estou a analisar um adversário, eu procuro retirar a equipa que está a jogar contra eles e colocar a nossa. Claro. Ora bem, por exemplo, mas isso é que é importante, quando vais fazer uma análise do adversário e não pensas na tua, não vale a pena. Não faz sentido. Ou seja, estás a analisar a partida. Se não conheces o teu modelo de jogo, não vale. Primeiro conheces o teu modelo, depois é que vai. Estás a analisar por ti próprio, tens que analisar as pessoas que são os jogadores que formam a equipe. Esse é o grande objetivo, por isso retira. Eu procuro sempre retirar quem está a jogar contra o nosso adversário e colocar os nossos. Olha, eles estão a construir. Nós, por norma, posicionámos-nos assim a pressionar. Como é que podemos condicionar? Isso. Temos este e este conceito defensivo, o que é que nós podemos fazer, o que é que teremos que modificar, olhar para nós. Isso. E procurávamos fazer isso. Depois, por norma, aqui tínhamos um padrão, o vídeo de bola parada era sempre no pré-jogo, ou seja, sempre como norma, aqui existia algum padrão na coisa, porque trabalhávamos aí a bola parada, mas aqui também jogávamos com o tal contexto e o tal sentir, o tal jogar o jogo diariamente enquanto equipa técnica com os jogadores, que é, vamos imaginar que tu estás a um ponto do primeiro, vamos imaginar, estás a um ponto do primeiro, vais jogar contra ele amanhã e vamos trabalhar, por exemplo, bola parada no treino. E se calhar no treino, e mesmo no vídeo, só mostrávamos bola parada defensiva do adversário e só trabalhávamos no treino ofensiva nossa. Isto para quê? Ou seja, é aqui jogar um bocadinho com o lado mental. Isto para quê? Os jogadores, o que é que ficam a pensar? Vamos jogar contra o primeiro, estamos a um ponto, não vamos trabalhar bola parada defensiva, não vimos como é que eles atacam. Ou seja, aqui podes passar uma imagem de supremacia de que vais dominar o jogo, de que vais criar muito mais bola parada do que eles, percebes? Ou seja, jogávamos muito com este lado mais cerebral, mais emocional, percebes? Mas mostrávamos. Vídeo de bola parada mostrávamos. Podíamos não mostrar defensivo e ofensivo, podíamos só mostrar defensivo, só ofensivo, e mesmo o trabalhar em campo podia ser ofensivo ou defensivo, ou os dois, dependia, percebes? Depois, a dinâmica em jogo. Por norma, quase nunca mostrávamos vídeo aos jogadores no dia de jogo, quase nunca, porque partíamos do princípio que se meteste as prioridades nas tuas sessões de treino, nos teus exercícios, aquilo já está pronto para andar, e eles só têm é que desfrutar. Depois, quando chegávamos ao estádio, a minha função era o line-up, era colocar logo o line-up no quadro e encaixar as nossas peças a nível ofensivo na estrutura do adversário ou na forma deles defenderem, percebes? Ou seja, colocava logo, nós tínhamos sempre uma estrutura, e eu nem gosto de falar em estrutura híbrida, defendíamos sempre de uma forma e atacávamos sempre da outra. Ou seja, tínhamos duas estruturas e posso-te dizer, fugindo um bocadinho para aí, que se calhar nós nos jogos que todos tivemos nunca jogámos com a mesma estrutura ofensiva, e tu dizes-me assim, chegas ao fim e a equipa não tem identidade, porque podes ir ver os jogos todos e tu reconheces a equipa em todos eles, apesar da estrutura ser diferente, porque a equipa tinha conceitos de jogo, não tinha uma identidade estrutural, tinha uma identidade conceptual, tinha conceitos de jogo. A equipa não era conhecida pela estrutura, era conhecida pelos conceitos e pelos princípios do jogo, que é totalmente diferente. Claro, me interessa é perceber como é que a equipa joga, não se joga para 4 vezes. Claro. E depois colocava então as nossas peças logo ofensivas encaixadas no lado defensivo do adversário, colocava ali, ia para o aquecimento normal. No aquecimento, em alguns exercícios procurava, e era função, era estratégico, deixar cair algumas informações junto de alguns jogadores ou até por setor, por vezes, de coisas que foram trabalhadas em treino. Sim. Ou seja, esse lado mais, ou seja, consciencializar, trabalhamos isto para isto, ou seja, voltar a reforçar aquilo onde nós vamos querer que a bola ande mais vezes. Se é que entra ou não entra, nós fazemos isso a acreditar que vai entrar. Depois pegava na linha defensiva, que tanto ia ser a 4, a 3, dependia muito daquilo que era o nosso desenho ofensivo para o jogo, tendo em conta a nossa equipa e o adversário. E, ao contrário do que fazem muitas equipas, até nem sei se alguma faz isso que nós fazíamos, pegava na linha defensiva
mais pelo lado ofensivo e não pelo defensivo. Nós vemos, por exemplo... O que vejo muito é o lado defensivo. Tu vês muitos adjuntos, quando o adjunto pega na linha defensiva, é para alinhamentos, é para coberturas, é disputa a primeira bola, a segunda bola, fecha, é o normal. etc. Nós pegávamos pelo lado ofensivo. Pelo lado ofensivo. Ou seja, eu por dentro quase como uma ligação, movia-me em diferentes espaços, percebes? E atrair, aguentar, quebrar, voltar a rodar. Estávamos no lado mais do jogo, estávamos a falar desse lado de pegar na linha defensiva, de que vemos muitas vezes quem pega a pegar mais do lado defensivo. Nós tocávamos e pretendíamos ir mais pelo lado ofensivo, até para passar uma ideia de domínio do jogo. E porque o Juanma e eu e alguma malta que está à volta olha para o jogo muito mais pelo lado ofensivo e mais pelo lado de que se tu cuidares da bola no momento ofensivo, se calhar vais passar muito pouco tempo a defender. Não quer dizer que tu não tenhas de trabalhar o lado ofensivo, tens, porque é jogo, estão duas equipas e tu vais ter que defender. Sim. Mas a importância do cuidar da bola, do em caso de dúvida jogar com quem está perto, do criar condições para chegar à baliza adversária, percebes? Ou seja, olhávamos muito mais para o lado ofensivo do jogo, daí pegar na linha defensiva mais por esse lado. Depois as funções normais, ou seja, ir ver o jogo para um plano mais elevado, comunicação com o banco, uma comunicação que era um canal aberto, ou seja, estava sempre ligado. Isto para quê? Sempre ligado, não eu sempre a falar, nem eles sempre a falarem comigo. Mas isso nem é esse o objetivo. Era com o canal aberto, era com o objetivo de eu estar a ouvir aquilo que eles estavam a pensar e corrigir caso eu achasse que era pertinente, certo? Ou eles estarem a ver determinada coisa e eu concordar e reforçar que realmente é importante. E também, vamos imaginar que tu até tinhas pedido, vamos imaginar, tu sabias que os centrais do adversário eram muito arrastados ao teu avançado e querias muitos movimentos dos extremos de fora para dentro. Imagina. E vamos imaginar que eu de cima até estava a ver que o teu avançado estava a baixar bem, em apoio, os centrais estavam a ir com eles e existiu um movimento do extremo, mas a bola não entrou. E o extremo até começou a reclamar e o caraças. Nesse momento, na minha opinião, é importante tu passares uma informação para o banco para eles darem um feedback àquele jogador. Porque esse jogador fez um movimento, mas como a bola não entrou e ele reclamou, a seguir já não vai, João. E se tu lhe dás ali aquele toque, esse é o movimento, porque a bola não entrou, o centro do jogo não está ali, muitas das vezes quem está no banco perde-se, é normal. Porque ali no banco mesmo volto. Estás numa coisa difícil também. E é importante tu reforçares esse movimento, dás o toque ao jogador e isso, é esse movimento a seguir vai entrar. Percebes? Porque tu vais necessitar desse movimento para ser solução ou para arrastar o adversário e continuar a jogar. Isso também é importante. Era muito dentro dessa lógica. E depois, a informação ao intervalo, através de clipes curtos, sobre as coisas que são importantes para mudar o rumo dos acontecimentos na segunda parte ou para manter. Porque aqui há uma coisa que eu acho que é importante, que é a assertividade em todos os momentos, mas sobretudo em jogo, da nossa informação e da informação que nós transmitimos. Porque muitas das vezes, nós que estamos em cima, vemos demasiadas coisas. Ou seja, vês coisas dentro da tua identidade, dentro do teu modelo, dentro dos teus conceitos, exageradas. Sim. Mas que não estão a ser importantes para o jogo em questão. Vamos imaginar, estás com uma linha defensiva a 4 e tu gostas que quando o lateral sai fora os outros 3 ajustem, abdiquem ao contrário, etc. Estás a ver isso, a equipa não está a fazer isso. Mas o adversário não te está a criar problemas nessa zona. Tu vais levar isso ao intervalo? Não sei se faz sentido. Na minha opinião não faz sentido. Faz sentido tu cortares depois, guardares isso a posteriori. Mas para o jogo, porque o objetivo é sempre o mesmo. Vencer a outra equipa. Por isso é importante a assertividade da informação ao intervalo, ser uma informação assertiva ao ponto de nos levar à vitória, de ajudar as pessoas que são jogadores a perceberem aquilo que está a acontecer, a verem aquilo que está a acontecer e por onde é que temos que ir, não é? E o Qatar tinha uma situação específica, João, que me ajudou
Eu já tentava fazer antes, mas ajudou-me ainda mais a tentar ser mais assertivo na informação que leva ao intervalo, porque o Qatar, quando tu chegas, dependendo da hora do jogo, chegas ao intervalo e os jogadores estão a rezar. Percebes? E tu, em vez dos 12 ou 15 minutos que costumas ter, os jogadores rezam de 5, 6 minutos e tu reduzes o tempo que tens para falar com os jogadores para metade. Ou seja, isso obrigou-me a ganhar uma capacidade de assertividade ainda maior. Eu já gostava de ter essa assertividade, ou seja, levar 3, 4 informações para o intervalo, mas obrigou-te a levar uma ou duas. Sim. Percebes? Porque tens menos tempo para falar com os jogadores, percebes? E ao ter menos tempo, obriga-te a ser ainda mais assertivo, o que é algo engraçado. Mas era um bocadinho por aí. E depois, a minha função também era, ou seja, o treinador falava coletivamente com a equipa, imagina, mas tu sabes que falando coletivamente com a equipa, por muito silêncio que esteja, há sempre informação que se perde. Claro. Ou porque passou alguém, ou porque por muito que tu tentes que não passe ninguém, nem que não exista movimento no balneário, passa-te sempre alguma informação. O meu trabalho era o quê? Depois dele falar, do treinador principal falar, ir reforçar junto de algum jogador alguma coisa que ele tenha falado, junto de algum setor alguma coisa que tenha falado, ou seja, para acertar mesmo ali, para tentar que aquilo tenha entrado, porque se calhar num setor de 4 jogadores, se calhar 3 ouviram, mas outro não ouviu, vai ter toda a influência no tu ter sucesso em determinado aspecto que queres explorar ou não, percebes? Aí reforçávamos dessa forma e era muito por aí. Era muito por aí a semana de trabalhos. A semana de trabalhos, João, com muita capacidade de adaptação àquilo que é o contexto, porque volto a reforçar, equipa técnica, treinador principal, adjuntos, preparador físico, recuperador, analista, tem que saber jogar o jogo. O jogo não é só para os jogadores. O jogo é para nós, diariamente, no centro de treinos, saber jogar o jogo. Porque nós gostamos de jogadores inteligentes, que explorem bem os espaços livres, que reconheçam quando é que têm que ir, quando é que não têm que ir, quando é que têm que fixar, quando é que têm que estar parados para libertar espaços para os outros. Mas nós preferimos, nós, equipa técnica, preferimos ter um documentozinho e eu faço isto durante 30 anos, eu faço isto em 30 clubes e está feito. Não, então afinal, quem tem o ego grande, são as equipas técnicas, não é o jogador. Porque o jogador tem que estar sempre a adaptar, tem que estar a adaptar em jogo, em treino, tem que estar a adaptar a tudo. Sim. Então, acho que as equipas técnicas têm que começar a baixar um bocadinho o ego, porque os jogadores é que têm que o ter e têm todo o mérito para o ter, porque eu joguei a um nível baixo em formação e mesmo em sénior foi um nível distrital, mas é difícil para caraça jogar, é tudo muito rápido. Ou seja, começar a respeitar mais os jogadores acho que é importante, porque eles realmente são as estrelas e só sem eles é que não há jogo. Sem treinador há jogo, sem treinador adjunto há jogo, sem analista há jogo, há sempre jogo. E eles é que são os importantes, sem eles não há jogo. E começar a jogar o jogo. Ou seja, ter conceitos definidos, princípios grandes, quero ir por aqui, isto não abdico, mas depois moldarmos a nossa forma de trabalhar ao contexto e fazer com que de forma natural o contexto se molde àquilo que nós somos. Porque tentar mudar um contexto, ou o contexto mudar perante a nossa forma de trabalhar, acho que não é bom. Vejo as coisas muito mais pela liderança da envolvência do que propriamente pela liderança de imposição, se é que se pode chamar assim, ou algo do género. Sim. Estamos aqui a terminar, faço esta questão. Qual é que as perspectivas para o teu futuro? Ou seja, ninguém é evidente, como é óbvio, mas tu que estás aberto também a propostas aqui aqui de Portugal. Se sim, o que é que tu esperas ter pela Liga Revelação, que é a Liga 3, Segunda Liga, Primeira Liga, o estrangeiro? Fala-nos um bocadinho aqui das tuas ideias, do que tu pensas. João, eu neste momento estou a fazer algumas colaborações externas com algumas pessoas, com algumas instituições, enquanto estou em casa, e estou à espera que o mercado volte a abrir. Foi como te disse, eu não tenho pressa, eu não te digo que quero ser analista, que quero ser segundo treinador assistente, que quero ser primeiro, que quero ser principal. Eu quero oportunidades como analista, como treinador assistente principal, como segundo treinador assistente, e que esteja preparado para elas e que as coisas aconteçam, porque as coisas ao longo da minha carreira foram surgindo de forma natural. Eu fui assistente, depois fui principal na formação, depois no sub-15 era analista e depois a determinada altura passei para o campo já com funções de assistente, depois no sub-19 ou seja, entrei como analista, depois o Vitor Matos vai para
da equipa B do Porto vai para o Liverpool, um assistente do Sub-19 passa para a equipa B e o treinador principal reconheceu competência minha e meteu-me no campo. Ou seja, as coisas têm acontecido de forma natural e eu quero ser alguém com bons valores e princípios pessoais, que isso não abdico, ser muito profissional e dedicado e perceber muito de futebol, não de análise, não de treino, de futebol, é o que interessa, futebol, que engloba todas essas áreas. E depois, conforme as oportunidades forem aparecendo, como apareceu esta para passar para treinador assistente com funções de análise, apareceu e correu bem. Os resultados esportivos não foram aquilo que nós estávamos à espera, porque também foi um ano atípico, um ano de campeonato do mundo, com 15 jogadores fora, em 6 jornadas, ou seja, algo complicado. Não queremos desculpar, mas foi a realidade dos factos. Mas a equipa realmente jogava diferente das outras e marcou por essa identidade conceptual. Mas é o que eu te digo, as oportunidades vão aparecendo e eu quero estar preparadas para elas. Porque eu não te digo que quero ser treinador principal, por exemplo. Não sei. Não sei daqui a quantos anos, não sei. No dia que alguém se lembra de me dizer se eu quero assumir como principal, eu quero estar preparado. Para já não é o objetivo, não. Mas um dia que acontecer, quero estar preparado, percebes? Ou seja, eu quero estar... Porque dentro de uma equipa técnica, na minha opinião, não há treinador adjunto, não há recuperador físico, não há preparador, não há analista. São todos treinadores. Só que cada um tem uma... uma responsável por uma determinada... Claro, tem uma função específica com um objetivo grande de ajudar as pessoas que têm características enquanto pessoas, têm emoções, que por acaso são jogadores e que formam um coletivo, porque muita gente confunde e trata as pessoas como jogadores. Ou seja, tratam as pessoas como jogadores que por acaso são pessoas. Não, eu acho que é precisamente o contrário. São pessoas. Têm características enquanto pessoas. Percebes? Têm emoções, têm um lado mais emocional e depois é que são jogadores. Claro. Que formam uma equipa. Tens que cuidar das pessoas, percebes? Claro. É muito por aí que eu vejo as coisas, João. Sim, e eu concordo contigo, pá. Foi uma conversa, pá, acho que foi excelente. Fugiu muito, foi muito bom em termos de partilha de ideias. Acho que esta conversa vai fazer pensar muitas pessoas aqui, Adriano. Acho que isso é o mais importante. Isto também é, como tu disseste logo no início, vai para o Spotify. As pessoas que não ouviram, as pessoas que querem rever, podem rever, vai ficar lá, podem ouvir às vezes se quiserem, mas deixo aqui uma palavra para as pessoas que estão a ouvir e aqueles que depois que ouvirem e chegarem a esta parte do fim, que isto foi uma conversa extremamente enriquecedora.